Fala, gurizada, tudo bem? Meu nome é Brian Moller. Recentemente eu fui aprovado pela Anbima na prova da CPA 20 e anteriormente eu já tinha sido aprovado na CPA 10 também. Na CPA 20 com 81% de aprovação e na CPA 10 com 82% de aprovação. Então, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência, minha rotina de estudo, os meus erros, meus acertos e principalmente 3 importantes dicas para você conseguir obter a sua certificação. Antes de começarmos, é importante destacar algumas diferenças que tem entre a prova da CPA 10 e a CPA 20. Além do conteúdo, é claro, a formatação da prova é diferente. A prova da CPA 20 tem algumas questões a mais, tem um tempo de prova um pouco mais alongado também. Então a CPA 20 é uma prova um pouco mais difícil do que a CPA 10. Vou estar deixando aqui para vocês uma imagem, mas vocês podem acessar o site da Anbima também para dar uma olhada melhor em relação a isso. Outra questão é referente ao local de aplicação da prova. No próprio site da Anbima, você consegue dar uma olhada lá e simular onde seria aplicada essa prova. Tá? Porque é importante você ver isso, porque provavelmente, às vezes não pode ter o local da prova na sua cidade e você ter que se deslocar a uma cidade vizinha ou a capital. No meu caso foi assim também, eu tive que me deslocar até a capital, mas eu moro numa cidade vizinha. Então é importante você já ver isso para verificar a sua logística de onde você faria essa prova. Então vamos para a primeira dica, que seria em relação ao tempo. Assim, é possível você conseguir estudar num curto período de tempo, como foi meu caso, e conseguir a aprovação. Eu estudei para a CPA 20 apenas 13 dias e consegui a certificação. Mas assim, eu planejei férias do meu serviço CLT e fiz um intensivo durante esses 13 dias, estudando manhã, tarde e noite. Então, organize o seu tempo. Se você estudar em um horário quebrado, talvez seja um pouco mais difícil, estudar poucas horas ao dia. Se você conseguir um período de férias ou algo nesse sentido, eu acredito que fazer um intensivo vai ajudar bastante, até porque muito do conteúdo e das questões vão ficar frescos na sua memória. A segunda dica é referente ao conteúdo, onde você vai buscar o conteúdo para se preparar para a sua certificação. Assim, tem muito material gratuito, especialmente fornecido pela própria Anbima, através do Anbima Edu, no site ou aplicativo. Lá você vai ter diversos conteúdos em renda fixa, renda variável, enfim, vários assuntos que você pode usar para se preparar para a sua certificação. Além disso, tem o canal da T2 Educação, que você pode assistir os vídeos no YouTube gratuitamente, e também o canal do Renan Duarte, o canal Retorno Interno. Recomendo também. Caso você queira investir, fazer um curso para se preparar para a sua certificação, também é possível e lá você vai ter mais conteúdo, vai ter uma plataforma, vai ter o pessoal para te ajudar. No meu caso, eu fiz um curso para me preparar para a certificação e o único que eu posso te recomendar aqui, porque foi a minha experiência, é o pessoal da T2 Educação. Bastante questões, a plataforma é muito boa, o professor Thiago também me ajudou bastante. Mas claro, você pode procurar outras escolas, fazer um curso caso você queira investir e o preço também não é caro, é bem acessível. E antes da gente ir para a terceira dica, que é muito importante também, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, dê um like e depois que você fizer a prova, vem aqui, volta no vídeo e dá o seu relato. Se eu souber que te ajudei, vai ser muito gratificante aqui para o canal. Então, terceira dica e muito importante é referente o próprio método de aplicação da prova atualmente. Eu digo atualmente porque em 2026 vai mudar, mas eu já vou tratar sobre isso. É referente que a estrutura hoje da prova são 4 questões de múltipla escolha, sendo somente uma correta. Então, assim, se você não souber o conteúdo, ou se esqueceu, deu um pane ali, acontece, né? Aconteceu comigo também. O que você pode fazer? Leia e interprete bem o anunciado, as questões, porque assim, você lendo, parando para pensar ali, você vai identificar algumas questões que fogem muito do anunciado, algumas questões que você vê visualmente que estão erradas. Porque se são 4 questões e somente uma está certa, você vai para o chute, você tem 25% de chance de acertar.
Agora, se você conseguir eliminar duas questões que você interpretou ali que realmente foge muito do assunto, vai sobrar apenas duas e sua chance de acerto vai ser 50%. Então isso ajuda bastante. Na hora que você for para o chute, pelo menos você vai com 50% de chance de acertar. Eu trouxe uma questão aqui para usar de exemplo, então vocês podem dar um pause e ler certinho ali e analisar. Mas enfim, vamos desconsiderar um pouco aqui o conteúdo, mas olha ali as questões. Ó. Alternativa A diz para regular exclusivamente, então já é um ponto de atenção. Alternativa C, transferir recursos entre investidores somente. Então assim, gente, quando tem somente, exclusivamente, apenas, muita calma, tá? Porque traz uma ideia de limitação muito grande, como se aquele órgão ou aquela instituição fizesse somente aquilo. Vamos supor que eu fale assim para você, um jogador de futebol faz gol. Tá correto, né? Jogador de futebol faz gol. Mas se eu trocar para um jogador de futebol faz gol somente. Não, o jogador de futebol pode fazer muito mais coisas. Pode dar passe, pode dar drible. Enfim, várias situações. Aqui, nesse contexto, é a mesma coisa. Então, quando tem um somente, apenas, enfim, normalmente está incorreto, tá? Porque traz uma ideia de limitação como se fizesse somente aquilo. Então, gente, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de comentar com vocês que a partir de 2026, as certificações da Anbima já foi anunciado que vai ter algumas mudanças. A prova que eu comentei, que era em múltipla escolha, vai ter também algumas questões dissertativas. Então, tende a dificultar um pouco essas certificações. Tá? Então, se você está vendo esse vídeo em 2025, se apresse aí, estuda, faz um intensivo, que dá tempo ainda de tirar sua certificação. Tá? Que nem eu te disse, 13 dias foi o meu tempo, você pode estudar em 20, 30, faz um intensivo, consiga essa certificação ainda em 2025, que em 2026 vai estar um pouquinho mais difícil. Então é isso, boa sorte, boa prova e não esquece de deixar seu relato aqui posteriormente.